Todo videogame carrega uma história e criamos saves que nos emociona quando carregamos para nossa memória. Bem-vindo ao quadro. Um videogame é a sua história. A sua coleção é algo bem particular. E eu entendo que existem vários cenários. Tem pessoas que valorizam na sua coleção o preço dos itens. Tem outros que valorizam a exclusividade. Tem outros a dificuldade, de repente, que levou até aquele item. Existem cenários diferentes e a verdade é que cada um tem o seu objetivo na sua coleção. E no meu caso, eu valorizo a história de cada item. E por isso, eu resolvi criar esse quadro para compartilhar a história dos meus videogames. Então, bem-vindo ao quadro. Um videogame é a sua história. Se você não me conhece, eu sou o Leonardo e esse é o canal Contagem Regressiva do Jogador Casual, onde eu compartilho minhas experiências, games, meus itens e algumas coisas que envolvem essa parte de tecnologia. Às vezes, posso expressar uma opinião ou outra, às vezes eu posso fazer um vídeo paródia sobre algum tema do momento, mas eu quero agora contar a história de um dos meus videogames. Esse videogame, ele pode parecer muito comum, e não deixa de ser, mas eu tenho um carinho muito especial pela história desse videogame. Quando eu me mudei pra cá, eu me senti muito sozinho. Não conhecia ninguém e enfrentava realmente um momento de solidão, onde eu, na época, eu não fazia parte de grupo gamer nenhum, eu não conhecia essa esfera retro gamer, e eu passei a ocupar o meu tempo livre jogando o meu Mega Drive, de novo jogando o meu Mega Drive. E quando eu me mudei pra cá, eu só trouxe o meu Mega Drive, um Atari e 2 PlayStation 2 que eu nunca tinha jogado. Anota isso aí que vai ser uma outra história. E nesse tempo eu fui ao Rio e aí conversei com um amigo meu, Edson, e falei com ele que, poxa, tava sendo meio que uma terapia para mim voltar a jogar o meu Mega Drive, porque eu tava realmente, enfim, tava me sentindo meio triste, e aí voltar a jogar o Mega Drive me fez bem, e eu tava procurando até outros videogames mais retrô para poder, enfim, me distrair. E foi daí que ele disse que tinha um videogame que estava encostado, que ele não estava jogando, ele tinha comprado um modelo mais novo, e foi aí que eu tive contato com esse videogame, que é um PlayStation 3 Slim, entendeu? Então, esse PlayStation 3 tem um valor enorme para mim, porque quando ele me deu esse videogame, foi a primeira vez que eu tive contato com o PlayStation 3. Até então, eu nunca tinha nem chego perto de um PlayStation 3, eu acho que não. Não cheguei, porque em um determinado momento da minha vida, eu embarquei tanto na questão de trabalho, que o videogame ficou encostado. Então, meu Mega Drive, eu tentei vender meu Mega Drive por R$100, completo, com um monte de jogo. Ninguém quis na época, botei no OLX. Ainda bem. E com o PlayStation 3 eu pude jogar jogos que eu ficava assim, nossa, que gráfico é esse? Porque eu estava acostumado a jogar o Mega Drive. Então a questão de gráfico foi um salto absurdo. E ele me deu esse videogame e teve alguns jogos, acho que dá pra ver ali, não repara a bagunça, né? Aqui tem alguns jogos que ele me deu, alguns eu adquiri depois, mas graças a ele eu joguei, por exemplo, o FIFA 16, acho que é o 16, FIFA 16, zerei o God of War que ele me mandou, zerei o GTA 5, até então só tinha zerado o San Andreas, e joguei o GTA 5. Outro também que ele me mandou foi o Street Fighter vs Tekken, um jogo muito bom mesmo. Então assim, ele me mandou alguns jogos, Cavaleiro do Zodíaco. E detalhe, nessa época eu só tava só com uma TV de tubo que a minha esposa ela trouxe da casa que ela morava. E aí, então, inicialmente esse PlayStation 3 aqui só viu TV de tubo. Então esses jogos aí, o God of War, o Cavaleiro do Zodíaco, eu zerei na TV de tubo ainda na época.
Mas foi legal, cara, mas foi legal pra caramba, porque assim, eu não me ligo muito nessa coisa de gráfico. E assim, ele me mandou, tinha um problema no HDMI também. Então, quando ligava na porta HDMI da minha TV da sala, ficava falhando um pouquinho. Eu até resolvi esse problema depois, mas naquele primeiro momento, como eu usava a saída AV, então esse problema não era problema. Então eu fui aprendendo muito, me envolvendo muito com os videogames a partir desse PlayStation 3. Por isso que eu comecei esse quadro com esse videogame aqui, porque tem um valor sentimental muito grande. Tanto é que esse modelo aqui, ele tem esse painelzinho aqui, pretinho, né? Preto fosco, Black Piano, né? Ele é meio espelhado. Depois, quando eu comecei a ter mais contato com videogames, quando eu comecei a fazer manutenção e pegar videogames também para poder fazer manutenção, me deu uma oportunidade de ter um PlayStation 3 Slim com painel meio cromado. É muito bonito. E outra, é o modelo 20.000, aquele que dá para botar CFW, desbloqueio, o melhor que tem. Esse aqui só tem um desbloqueio REM. Então o outro era muito melhor em muita coisa, mas não tinha uma história. Então eu não fiquei com ele, passei ele para frente e mantive aqui, assim como vários videogames. Eu tive a oportunidade de pegar modelos muito mais cobiçados, mas eu me mantive na versão até considerada inferior pela história que carrega nesse videogame. Porque no final das contas, até o que eu coloquei no vídeo paródia que eu publiquei recentemente sobre o Neo Geo. No final das contas, quando chegar o nosso momento, para muitos, isso aqui vai acabar sendo lixo. Ou então vai ser vendido barato. Porque pra gente que tem um apego muito grande a esses videogames mais antigos, a verdade é que a nova geração não tem. Então, o que pega muito pra mim é a história que traz nesse videogame, porque é o que no final das contas eu vou estar levando comigo, porque tudo isso daqui na verdade fica. Mas eu agradeço de verdade, deixo aqui o meu agradecimento mais uma vez. Já agradeci a ele, mas agradeço mais uma vez através desse vídeo aqui ao Edinho por ter me dado esse videogame aqui, por ter me dado a oportunidade de compartilhar essa história. Eu tenho nesse videogame aqui, depois ele veio com um controle, era um controle paralelo, né? E aí quando eu fui, porque eu fui trocar o HD, eu fiz várias melhorias assim para poder deixar ele o mais preparado possível. Eu abri, limpei, troquei pasta térmica. E quando eu fui reinstalar, trocar o HD para um maior, eu tive um problema, porque o controle dele não era original. E aí eu fiquei preso naquela tela inicial, eu não sabia de muita coisa, nunca tive contato com o PlayStation 3. Aí eu tive que comprar um outro controle no Mercado Livre, esperar chegar para daí terminar a instalação do sistema nele. Depois eu fiz o desbloqueio. E aí fui fazendo, comprei aquele controle remoto, assisti muito filme nesse videogame aqui, DVD. E assim, eu gosto muito desse videogame. Gosto muito dele, ele está aqui na minha coleção. E eu gostaria de saber de você. Você tem um PlayStation 3? Qual é o modelo dele? É o Slim? É o Fat? Tem alguma história legal atrás da conquista desse videogame? Compartilha aqui com a gente. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curta, deixa aqui um feedback para a gente poder estar melhorando na medida do possível, tá bom? Eu agradeço muito se você chegou até aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!